tema que nós trabalhamos mais direcionado para mulheres, né? Porque é o nosso mês, é o mês onde a gente reflete muitas coisas que a gente precisa mudar, amadurecer. Então, pensando nisso, a gente vai falar hoje como ser uma mulher frutífera. Então, eu vou ler lá em Marcos 4 e a gente vai ler a parábola do semeador. Marcos 4, que diz assim: Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira do mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou, contando várias histórias na forma de parábolas, como estas. Ouçam. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram em espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Até aqui. Senhor, muito obrigada pela sua palavra, Pai. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença, Senhor. Ministra aos nossos corações, ó Pai, que essa palavra venha cair em terra fértil, ó Pai. Que nosso coração esteja aberto, a nossa mente, para ouvir a sua palavra, Senhor. Continua manifestando o seu poder sobre as nossas vidas. Repreende todo o mal, tudo aquilo que quer roubar a sua palavra da nossa vida, Pai. Continua, Senhor, em nosso meio, nos ensinando, nos dando direção, ó Pai, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, aqui a gente está lendo, a gente leu, né, uma parábola que Jesus está ensinando aqui de forma semelhante, né, figurativa, que é a parábola. Então, ele costumava pegar algumas coisas para fazer a gente refletir. Então, ele nos ensina a refletir que o que acontece com as sementes nesses solos, né? Então, no decorrer do versículo, a gente encontra umas caíram no caminho, no terreno pedregoso, outras queimaram, né, por conta do sol, outras foram sufocadas e machucadas pelos espinhos, mas teve apenas uma semente, uma única semente, que caiu em uma boa terra e germinou. Cresceu e teve uma boa colheita, de 30, 60 e até 100 por um. O que a gente identifica aqui, nesse primeiro ponto? Que a bondade desse último solo consiste o quê? Na qualidade que não encontramos nos outros solos. Esse último solo mostrou o quê? Uma qualidade. O que aconteceu com essa semente? Ela produziu, ela germinou e teve uma ótima colheita, né? E a gente vê aqui que a valorização dessa última semente, a partir do quê? Da sua profundidade numa terra muito boa, permitindo que ela tomasse umas raízes bem firmes e que ela não perdeu o quê? A umidade. Como é importante no solo, né? Para a gente refletir um pouquinho aqui, a umidade, a água naquele solo que vai nutrindo ali, que tem todos aqueles nutrientes, vai caindo naquela raiz, naquela terra, naquele solo fértil. Essa umidade vai produzindo o quê? Todos aqueles nutrientes que a planta, que a árvore precisa, e aí vem a frutificação, né? Vem essa colheita maravilhosa que Jesus fala aqui para a gente. Então, trazendo para a nossa realidade, a umidade no solo refere-se ao quê? A quantidade de água presente, que é essencial. E trazendo para a nossa vida, nós precisamos dessa água, que é Jesus Cristo, né? A água que temos que beber. Em João 4,13, fala assim: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, pensando numa planta, pensando numa árvore, pensando em suas raízes, ela precisa de água.
que é essa água? É a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é a nossa oração. A gente precisa ter os nutrientes certos para ser uma mulher frutífera, para ter o que é uma boa qualidade de nosso solo, para ter as nossas raízes bem firmadas na palavra do Senhor. Porque aí não vai pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que acontecer, as nossas raízes estão bem firmadas no Senhor. Então, os nossos frutos vão começar a aparecer, né? E o que a gente está deixando, né? Qual água nós estamos deixando entrar no nosso solo? Que água que nós estamos bebendo, né? Da onde nós estamos alimentando? Então, quero que você reflita aí um pouquinho como que está a sua raiz, né? Olhe mesmo para a sua raiz, porque a gente vai trabalhar o primeiro ponto aqui é como está a saúde da sua raiz. Então, pensando numa árvore, às vezes a gente só olha a beleza da árvore externa. Nossa, que árvore bonita, que plantas lindas, né? Que frutos maravilhosos. E a gente olha às vezes ali no solo e tá uma terra seca e tá umas raízes para fora, ou uma árvore tombada que suas raízes ali foram sendo consumidas pelo solo e acabou não conseguindo ficar de pé, né? Então a primeira coisa para a gente ser uma mulher frutífera, nós temos que olhar a saúde das nossas raízes. É o profundo, é o nosso interior, é a nossa mente, né? A raiz, o que que ela faz? Ela equilibra a árvore, né? Ela é o sustento ali. Quando a gente olha para uma raiz, a gente olha para a vida daquela árvore, como que ela está sustentada, né? Então, por isso que nós precisamos olhar para o nosso interior, a gente precisa tratar as nossas raízes, precisamos tratar as nossas feridas, a gente precisa pedir cura para o Senhor, libertação para essa raiz ela ser bem fortificada na rocha que é Jesus Cristo. Em Ezequiel 17:6 declara assim: E brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque suas raízes estavam debaixo dela, e tornou-se uma videira e produzia sarmentos e brotava renovo. É essa raiz que a gente tem que olhar, essa profundidade na palavra, profundidade no conhecimento, profundidade na oração, no relacionamento com Deus, porque nós só vamos ser uma mulher frutífera se nós investirmos arduamente no relacionamento com Deus. Não tem como a gente tratar as nossas raízes de forma negligenciada, tipo, ah, não, tá tudo bem, não. Olha, eu tenho essa área aqui que eu preciso tratar, mas eu não olho com atenção para isso. Então, para ser uma mulher frutífera, para produzir os frutos, para fazer essa colheita, primeiro a gente tem que tratar essa raiz, a gente tem que olhar lá no profundo, olhar com atenção todas as áreas da nossa vida, com profundidade, com responsabilidade, e pedir para o Senhor, Senhor, essa área em específico ainda tem um solo seco. Essa área aqui ainda as minhas raízes estão muito pequenas, eu não tenho essa profundidade, eu ainda não consegui liberar perdão, eu ainda não consegui sentir essa paz, essa alegria. Então a gente vai pedir para o Espírito Santo trabalhar e curar as nossas raízes interiores, né? Que é liberando perdão, nos curando da comparação, às vezes da inveja, do sentimento, olhando às vezes o solo da outra, né? Olhando os frutos. Ah, mas por quê? Fulano chegou pouco tempo e já está tendo tudo isso, já está tendo essa colheita maravilhosa. Não, esqueça o solo da outra, esqueça os frutos da outra, de outras mulheres, de outras pessoas. Olhe para as suas raízes com atenção, pedindo, Senhor, onde eu preciso aqui tirar, o que, que eu preciso podar, o que, que eu preciso ser transformadas. É de dentro para fora. O segundo passo que para ser uma mulher frutífera, que eu separei aqui para a gente, é qual terra você está plantada. Porque às vezes a terra também não está boa. A gente está falando aqui de raiz, mas é uma coisa interliga a outra. A raiz está boa, mas o solo ainda não está totalmente completo, né? O que, que eu estou querendo dizer? É qual ambiente que você se encontra. Porque o ambiente também nos influencia. Se eu pôr uma árvore, um ambiente ruim, ela não vai frutificar, ela não vai dar esse fruto, ela não vai se adaptar. Então, muitas vezes nós queremos ser uma mulher frutífera, mas estamos em ambientes errados. Estamos com familiares, às vezes pessoas que travam o nosso caminho, que não nos impulsionam a chegar mais perto de Deus. Às vezes a gente abre a nossa vida, compartilha com pessoas
E aí esse ambiente, essas amizades atrapalham também a nossa terra, atrapalham o nosso solo. Então, para a gente refletir, peraí, eu quero chegar mais longe. Essas pessoas não estão me fazendo chegar mais perto de Deus. Essas pessoas me fazem pecar. Essas pessoas me fazem desistir, né? Me desanimam. Então, analisar, Senhor, esse solo que eu estou plantada, essas pessoas que estão à minha volta, estão me ajudando a ser essa mulher que o Senhor quer que eu seja? Analisar, porque a gente precisa estar em ambiente saudável, a gente precisa estar com pessoas que nos levem mais perto de Deus, que nos ajudem também nessa caminhada, né? A exercer o nosso chamado. Não aquela pessoa que só murmura, só reclama, você fala com ela, ela fala, ai, não, isso não vai acontecer, desiste, esquece essa ideia. Não, nós temos que estar rodeada de mulheres que nos impulsionam, que falam, ó, oh, você está sentindo essa dor? Eu tô aqui com você. Vamos orar, vamos clamar juntas. Eu também vou te ajudar nesse solo, eu também vou te ajudar nas suas raízes. Gênesis 12:1 fala assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai do meio da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Então, olha, Deus estava desejando o quê? Transformar a vida de Abraão, mostrar a ele uma nova terra, mas ele não podia ficar no meio da sua parentela. E muitas vezes a gente está nos ambientes errados. O Senhor quer que a gente rompa esses ciclos, quer tirar a gente dessa zona de conforto, mas muitas vezes a gente está carregando ali as pessoas que o Senhor está falando, ó, deixa lá, deixa eu trabalhar, deixa eu pôr a mão. E a gente fica carregando as pessoas no caminho. E o Senhor fala, não, sai do meio da sua parentela. Ele deu uma ordem aqui para Abraão. E quantas coisas ele não viveu nessa terra que ele foi, que ele obedeceu, né? Então, Deus, ele deseja transformar nossas raízes, mas a gente tem que permitir. Nós temos que fazer essa seleção. A gente tem que ver qual ambiente que nós estamos plantada para produzir esses frutos que nós queremos, para a glória de Deus. Então, analisar, esse ambiente é bom? Será que eu estou produzindo mesmo o que o Senhor quer? Será que ainda o Senhor não quer me levar para níveis mais profundos, maiores, mas eu estou impedindo, às vezes, a obra de Deus? O ambiente familiar, às vezes a gente fala, mas é minha família. Às vezes não está saudável, não é para você estar ali. No momento do culto, às vezes está lá, hoje se organiza, eu vou para o culto. Aí chega um familiar, atrapalha toda a sua rotina. Hoje eu vou organizar isso. Aí chega um amigo, chega alguém que te tira desse ambiente, né? Tira do seu foco, atrapalha aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Então a gente precisa analisar quem são essas pessoas que a gente está compartilhando, que estamos deixando entrar na nossa vida, porque às vezes ela está atrapalhando o seu solo também. O terceiro ponto que eu separei aqui, somos um terreno do Espírito Santo. Lucas 8:8. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e de boa colheita a 100 por um. Olha que incrível, né? Linkando com o começo que a gente leu, o versículo de Marcos. Nossa terra, ela não nasce preparada, né? Muitas vezes a gente precisa das ferramentas certas para dar os bons frutos, para dar os frutos certos. Então a gente precisa passar por quê? Pela uma transformação. A gente precisa pedir para o Senhor, Senhor, nós somos um terreno do Espírito Santo. Então, vem aqui, limpa, organiza, tira o que não tem que estar aqui no meio, me poda, me transforma, me limpa, porque eu quero ser o quê? Um terreno frutífero, eu quero produzir esses frutos para a glória de Deus. E o Espírito Santo é quem o quê? Prepara o nosso coração, ele prepara a nossa mente, mas nós temos que estar disponível. É uma escolha, é uma decisão, é um comportamento, é uma renúncia, parte de nós. A palavra do Senhor fala que o Senhor é educado, né? Ele bate, posso entrar? Ele é educado, então nós permitimos. Então, a gente tem que querer, nós temos que querer. Senhor, eu quero ser esse terreno fértil para o Espírito Santo. Pode entrar, organiza meus sentimentos, organiza as minhas emoções, organiza a minha mente, mas tudo é um sacrifício. Nós temos que fazer a nossa parte para o Senhor agir também, de forma poderosa. Mas se você quer ser essa mulher frutífera, a escolha vem de você. A escolha vem de nós estarmos aqui, posicionadas, dizendo, não, é esse dia que eu vou na casa do Senhor, é esse dia que tem o devocional, é esse momento que eu vou separar na minha rotina para estar ali, ó,
Senhor, me mostra no nosso devocional, no nosso momento, onde a gente vai colocar o quê? Fogo ali na nossa lenha, estar com os ouvidos atentos ao direcionamento do Senhor. Isso tudo é a gente que tem que querer. Nós temos que falar, Senhor, eu quero exercer o chamado, o propósito, usar as armas certas, né? Para limpar tudo que atrapalha a gente de crescer, para a glória de Deus. E aí, o que, que a gente precisa? A gente precisa da graça, a graça do Senhor abundante sobre as nossas vidas, que impulsiona a gente a caminhar ali com o Senhor, a caminhar com Jesus, a dizer, olha, Senhor, tá difícil, mas eu tô aqui, eu não vou arredar o pé, não, eu não vou desistir. Tá acontecendo algumas coisas que eu não estou entendendo. O direcionamento, eu preciso transformar de dentro para fora, mas é pedindo essa graça para o Senhor, né? Deixando o Senhor curar o nosso interior, que ele vai o quê? Empurrar a gente para o nosso propósito. E o quarto passo é: o fruto é a consequência do trabalho árduo e da transformação do solo, de dentro para fora. Então, assim, nada é fácil, né? A gente pode olhar na nossa vida, você pode aí refletir na sua história, quantas coisas você já passou, quantos milagres o Senhor já operou, quantas coisas ele transformou na sua vida, né? E processos que você viveu de forma única com o Senhor. Então, tudo é uma carreira, né? É uma caminhada, é uma jornada que nós estamos aqui. Só vai acabar quando? Quando Jesus nos chamar, quando o Senhor vem nos buscar. Então a gente tem que viver dia após dia, olhando para as nossas raízes, olhando para a nossa estrutura, olhando para o nosso solo, para o nosso interior. É sempre olhando e falando, Senhor, me mostra, me revela, me direciona, né? Para a gente impactar outras mulheres que estão às nossas voltas. E muitas vezes a gente olha uma árvore bem bonita, assim, com bastante fruto, mas a gente não consegue ver como que foi o processo, né? Quantas coisas, quantas renúncias, quantas coisas que tivemos que abrir mão, e às vezes a gente só olha aquela coisa bonita por fora, mas não sabe os processos internos. Então, hoje o Senhor quer trabalhar esses processos internos com a gente, quer trazer cura para o nosso coração, quer que nós deixemos o passado lá para trás, quer que nós sejamos mulheres obedientes à palavra dele, em render mesmo em adoração, né? E pedir para o Senhor, Senhor, transforma a minha vida, transforma todas as áreas do meu coração, a minha mente, traz o renovo, tira os galhos secos que às vezes ficam ali, né? Os galhos que ficam ali sem vida, tira e transforma mesmo todo o meu interior para que isso reflita na vida de outras pessoas, reflitam na minha família, que a minha família veja também, olha, lembre-se, né, como foi difícil, olha, ela conseguiu, quantas coisas ela não renunciou, foi difícil, mas a gente venceu. Então, o fruto é essa consequência, o fruto é esse presente do Senhor, olha, você está apta agora. Agora você vai frutificar na vida de outras pessoas. Agora você vai fazer essa colheita de 100 por 1. Você está ali ó, com certificado. Pode continuar, continue. Você venceu até aqui. Vamos para a próxima fase. Vamos vencer, vamos avançar agora. Tudo isso é um processo que o Senhor quer fazer de forma individual nas nossas vidas. Em Salmos 1, eu gosto bastante desses salmos, ele fala muito comigo. O verso 3 diz assim: é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Que incrível a árvore plantada a ribeiros, e ela dá o fruto no tempo certo. Então, no tempo certo, nós vamos dar esses frutos, nós vamos colher, e as nossas folhas não vão ser murchas, nossas folhas vão trazer o quê? A sombra, né? Vai trazer esse amparo, esse acolhimento para as pessoas que estão à nossa volta, à nossa família. Então, quem anda com Deus está plantado junto a ribeiros de água. Então, nessa noite, eu quero dizer para você: você está plantada junto a esse ribeiro. Pode vir a tempestade, a chuva forte, pode vir coisas que tentam te tirar, mas você está plantado. E esse ribeiro é águas tranquilas, né? É águas que acalmam, águas que traz esse renovo, porque você está numa terra boa. A gente só tem que manter, só tem que todo dia ali, Senhor,
como que está minha raiz? Senhor, como que está? Eu quero estar plantada ao ribeiros de águas correntes, né? Eu quero ter os nutrientes certos para minha raiz. Eu quero estar com o solo bem cuidado para o Senhor habitar aqui em mim. As minhas raízes totalmente conectadas com o Senhor. E se nós estivermos em obediência, em constância, em renúncia, posicionadas, aí sim nós daremos muitos frutos. Porque nós estaremos na estação certa. Então a mulher frutífera, ela precisa passar por esse processo de entender tudo isso que eu falei, as suas raízes, o ambiente, o solo, para aí sim florescer, né? E viver uma vida de redenção ao Senhor é mostrar as nossas feridas para as outras mulheres e dizer: olha o que Jesus fez comigo. Eu tenho essas feridas, mas olha o que o Senhor fez. Ele curou, ele transformou, ele me sarou. Então, essas feridas vão dizer para outras mulheres: eu tive feridas, mas elas foram cicatrizadas pelo sangue de Jesus. É mostrar para outras mulheres, para as outras pessoas: aqui teve dor, mas o Senhor cicatrizou, o Senhor curou a minha raiz, o Senhor curou o meu solo. E a palavra de Deus fala que onde o pecado abundou, superabundou a graça do Senhor, lá em Romanos 5:20. Olha que incrível isso. Então, todo esse trabalhar do Senhor, essas cicatrizes que nós temos que passar, o Senhor traz cura, ele traz renovo, ele traz transformação para a glória dele. E talvez hoje alguma área sua pode estar seca, pode estar sem água, você olha assim e fala: ai, não está tendo fruto, ou aconteceu alguma coisa, que teve alguma poda, algum rompimento, mas o Senhor, ele quer fazer essa transição em você, para que essa área também seja frutífera, para que essa área também seja para a glória dele, ele transforme também essa área da sua vida. Que você pense e olhe assim: nossa, as minhas raízes foram curadas. As minhas raízes foram transformadas. Agora eu tenho um solo fértil. Agora eu posso produzir frutos. E olha o que o Senhor fez na minha vida. Em todas as áreas, né? Então, o que você tem pedido para o Senhor, né? Aquilo que você passou, às vezes a poda ela traz uma dor, né? Porque o Senhor ele nos poda, ele nos molda. Em todo tempo ele está dizendo: olha, deixa isso aqui para trás. Olha, agora você está nesse nível. Olha, agora eu preciso que você aprenda isso. Então ele nos coloca em situações de aprendizado, porque uma mulher frutífera ela está sempre aprendendo algo com o Senhor. Mas ela está onde? Aos pés de Jesus. Senhor, ali, igual Maria. Senhor, me ensina, me ajuda. Olha, eu estou aqui derramando, né? Tudo que eu tenho, eu estou entregando ao Senhor para mim ter um solo fértil, para mim ter a cura por completo no meu interior. Então, se hoje você está pedindo para o Senhor essa direção do Espírito Santo, você está clamando: olha, Jesus, nessa área aqui, esse galho aqui, eu não estou vendo nenhum fruto. Esse galho aqui está completamente seco. Que o Senhor possa trazer esses nutrientes que vão fortalecer a sua fé, que vão trazer ânimo, que vão te direcionar. E daqui a um tempo você vai olhar para esse galho e ele vai estar totalmente florescido para a glória de Deus. Então, a gente precisa estar debaixo da direção do Espírito Santo em todo tempo, falando: Senhor, o que você quer me mudar aqui? O que o Senhor quer transformar na minha vida? Esse é o posicionamento da mulher frutífera. Então, é isso que o Senhor colocou no meu coração, esses passos, né? Então, que nessa noite você possa pedir para Ele o direcionamento, pedir para Ele transformar a sua vida, podar algumas coisas e transformar para a gente florescer juntas. Então, eu vou orar aqui e depois a gente vai abrir para compartilhar e também fazer os pedidos de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Jesus, pela sua palavra. Obrigada porque o Senhor nos conhece, nos ama, Pai. Muitas vezes nós ficamos perguntando das situações, o porquê, como vamos fazer, quando vai acontecer, mas nós entendemos que o Senhor quer tratar as nossas raízes, o Senhor quer curar o nosso solo, o Senhor quer transformar nossa vida por completo, Pai.
que possamos estar, igual Salmos 1, Senhor, plantadas junto a ribeiros de água, Senhor, que os nossos frutos, Senhor, sejam para a glória de Deus, que as pessoas, ao ver as nossas vidas, elas possam enxergar Jesus em nossas atitudes, ó Pai. Senhor, nos tira de ambientes opressores, ó Pai. Nos tira de ambientes, ó Pai, que traz a nossa vida, Senhor, como um peso. Nos colocam em ambientes, ó Pai, que possamos florescer, frutificar. Abençoa a vida das minhas irmãs, traz respostas sobre a vida delas. Se há alguma área específica que elas se sentem secas, Senhor, que o Senhor possa florescer para a tua glória, Senhor. Cura o interior, a mente, o sentimento, as emoções, ó Pai. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo possa descer como um vento impetuoso sobre a vida delas, ó Pai. Que as tuas águas, Senhor, venham limpar o seu coração, Jesus, e fortalecer. Limpa, Senhor, a mente delas, ó Pai. Trabalha no seu solo, em suas raízes, e que elas deem frutos para a sua glória, Pai. Abençoa suas famílias, ó Deus. Abençoa, Senhor, os teus filhos, seus irmãos, tudo aquilo que elas têm colocado diante do teu altar. Se há portas fechadas, Senhor, que o Senhor possa abrir em nome de Jesus e que elas venham florescer aonde o Senhor as plantou, ó Pai, para a honra e glória e louvor do teu santo nome. Nós te bendizemos, Senhor, nós te amamos, ó Pai, e muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora está aberto aqui se alguém quiser comentar, se alguém quiser falar alguma coisa. E depois a gente vai partir para os pedidos de oração. Amém. Foi uma bênção. Glória a Deus por essa palavra. Hoje a gente aprendeu realmente, né, como a gente pode ser uma mulher frutífera. Foi uma palavra que falou muito ao meu coração, né? E eu até lembrei de um louvor que acho que é do Rodolfo Abrantes, que fala que das minhas feridas saia poder para curar. Então, dando frutos e essas feridas, né, vão ser curadas e vão ter poder para curar outras pessoas, né? E dando frutos, né? Semeando, frutificando, né? Para uma semente frutificar, ela precisa morrer. Então, muitas vezes a gente vai precisar morrer para a gente, né? Morrer para nós, para que venhamos frutificar e florescer para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Amém. Amém. Alguém mais quer falar? A irmã quer falar? Amém. Essa palavra falou muito comigo também, porque muitas vezes a gente realmente está em certo lugar e a gente não percebe, né, que esse lugar não está nos ajudando a dar frutos, e pessoas mesmo que muitas vezes só ficam murmurando, né? E isso realmente atrapalha a gente, por causa da murmuração. E muitas vezes a gente não quer sair, largar essa pessoa, mas a gente tem que largar para poder crescer e nós possamos dar frutos, né? Porque se nós ficar juntos, só ouvindo murmuração, nós acaba também murmurando. Então, nós não podemos. E essa palavra falou muito comigo mesmo e aprendi muito. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos aos pedidos. Alguém quer algum pedido de oração?